Olá, vamos trabalhar agora a educação no Brasil, do Império à República Velha. Mas antes, eu gostaria de perguntar, como foi a leitura do capítulo 3? Quais foram, justamente, as dúvidas que vocês levantam sobre o capítulo 3? O que é necessário complementar? Mas agora, o que vocês complementaram, porque o autoestudo sempre é importante, e as informações que vão sendo coletadas, que vão sendo encontradas, devem justamente complementar o conhecimento que vocês estão construindo. Da mesma maneira, eu pergunto, como foi a leitura de um dos textos, As Origens da Educação no Brasil, da Hegemonia Católica às Primeiras Tentativas de Organização de Ensino, do Marcos Marques de Oliveira? É uma leitura fácil, difícil? Os termos são complexos, o autor enfocou bem o objeto o qual ele estava tentando e ele conseguiu analisar bem esse objeto. São essas leituras, são essas abordagens necessárias para uma leitura crítica de um texto. E, ao mesmo tempo, vocês assistiram o vídeo do Boris Fausto? Boris Fausto é um dos grandes historiadores brasileiros, e ele é de grande suporte, porque naquela fala mansa ele consegue justamente nos auxiliar a dar toda uma visão de um contexto histórico importante. Nós estaremos utilizando também nos outros encontros muito material de Boris Fausto. Então, como trabalhar a educação no Brasil, do Império à República Velha? Abram no capítulo 4, que está no PDF de vocês, que o professor Alcides escreveu. Vejam no primeiro parágrafo, que é uma consideração. A industrialização e o processo de institucionalização do ensino público brasileiro tiveram início no período imperial. Para que o ensino público se concretizasse, as províncias, base territorial de uma jurisdição, em que se encontrava um representante do Império, tiveram, por lei, a autonomia para oferecer o ensino elementar. Já o ensino superior era de responsabilidade do Império. O Estado brasileiro, com forma de governo monárquico, constitucional e parlamentarista, que tinha o domínio público, social e educacional sobre todas as províncias. Pois bem, nesse período de transição do Império para a República, nós vamos ter constituições e propostas que vão estar voltadas para a oferta de uma educação para todos. E que parece até piada, porque são tão bem escritas nas leis, mas você não vê efetivamente a ocorrência no panorama histórico brasileiro desses processos. Por exemplo, em 1827, vou dar uma antecipada aqui, veja. Em 1823, durante a Assembleia Nacional Constituinte, os deputados aprovaram uma lei que nunca foi cumprida, o princípio da liberdade de ensino sem restrições e a intenção de instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Em 1827, é instituída a lei que determina a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. E no artigo 11, que estabelece escola de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Em 1834, o ensino elementar e o secundário e a formação de professores foram descentralizados e passando para a iniciativa e responsabilidade das províncias. O que acontece aqui? Qual a tendência que a gente começa a perceber? O que Fernando Azevedo colocou, um dos educadores do movimento Escola Novista. A educação brasileira teria de se arrastar através de todo o século XIX, desorganizada, anárquica, incessantemente desagregada. Ou seja, o Estado, ou o governo, tanto no Império quanto a República, a Primeira República, em 1889, falam de uma educação, mas, ao mesmo tempo, se pratica uma outra. Se diz educação para todos, mas ela é compartimentada e ela não se efetiva praticamente.
Esse quadro vai modificar? Muito pouco. Em 1837 foi criado o Colégio Dom Pedro II, destinado à formação de uma elite intelectual. E aí, novamente, se referenda àquela ideia, a educação brasileira voltada para a formação de elites. E no Império, no Brasil Império, o ensino superior, no primeiro momento, os jovens saíam do Brasil para fazer o curso superior na Europa. E após a chegada de Dom João VI, como nós vimos no capítulo 3, inicia-se as escolas superiores aqui no Brasil. Mas, novamente, reforçava o caráter elitista e justamente voltado para essa população que tinha como vocação, entre aspas, serem os chefes, os líderes da República. E na Primeira República, de 1889 a 1929, se percebeu, e se percebe ainda hoje nos nossos estudos, uma presença muito forte da ideologia positivista, ou da filosofia positivista, ou do pensamento positivista, justamente de Augusto Comte. E na reforma de Benjamin Constant, esse espírito ele se faz muito presente com todo o cientificismo e um tecnicismo que estava ali marcado. O positivismo se contrapõe às formas teológicas e metafísicas da Idade Média. Somente são reais os fatos observados, saber é poder, e o cientificismo, a ciência seria o único conhecimento válido. Deem uma olhada e deem uma pesquisada sobre o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso. É extremamente positivista. Deem uma pesquisada sobre isso. Vocês vão ver como é interessante aprofundar mais sobre esse conteúdo. Depois, nos anos 20, começam a entrar em ebulição vários movimentos de tentativa de resistência e de promoção de outras saídas a esse modelo de educação conservador, tradicional. Uma dessas tentativas vem justamente com o movimento escolanovista. E o escolanovismo a gente vai ter como um dos grandes defensores Anísio Teixeira, que vocês viram na disciplina de didática a importância dele para a educação. Vamos ter justamente as correntes dentro desse novo pensamento, como elas se subdividiam e o que elas buscavam, né? E as tentativas do que esses profissionais buscavam, ou seja, a promoção de uma ampla campanha em defesa da causa educacional no Brasil, um movimento pedagógico pela educação brasileira, que foi contar justamente com duas vertentes, o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. Aqui eu trouxe uma árvore que eu tenho que buscar a fonte dela ainda, eu esqueci disso. Vejam, porque eu achei muito interessante essa árvore. E nela nós temos Anísio Teixeira e Paulo Freire, como educadores brasileiros de grande representatividade. E o mundo nesse período? Crise de 1929, Bolsa de Nova York em declínio, em decadência, pobreza espalhando no mundo, nazismo surgindo, fortalecendo na Alemanha, um mundo prenunciando para o mundo uma Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil, Getúlio Vargas, no poder, dá o seu primeiro golpe. E dessa maneira se inaugura uma tradição de golpes militares no país, mais marcadamente com Getúlio Vargas, e que isso vai influenciar no nosso processo educacional, criando, em alguns momentos, contradições e que vocês vão perceber à medida que forem fazendo as leituras necessárias. Então, por favor, ler capítulo 4, acompanhar o que fala Boris Fausto sobre o Império e também sobre a República Velha, e nos textos complementares
tem esse texto do Guilherme Mota sobre cultura brasileira ou cultura republicana. E na História da Educação Escolar no Brasil, notas para uma reflexão do Paulo Renes Marçal Ribeiro. Exige-se leitura, isso é de suma importância, mas também exige-se discussão. Pede-se discussão, convida-se a todos para uma discussão. Estejam presentes nos fóruns e vamos estudar. Bons estudos!